Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática. Estou aqui trazendo para vocês mais uma aula e dessa vez vamos continuar nossa discussão sobre função e vamos falar sobre função crescente e decrescente, tá certo? Então, o que seria função crescente e função decrescente? Então, para a gente iniciar essa discussão, vamos observar esse gráfico aqui. Esse gráfico foi um exemplo que eu peguei do livro, tá? Então, a gente vai olhar um pouco essa discussão. Então ele diz assim, o enunciado dela, né? Deixa eu até pegar meu laser aqui. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, é um índice inflacionário que mede a variação dos preços para as famílias em algumas regiões metropolitanas do Brasil. Esse índice é calculado pelo IBGE e considera 9 grupos de consumo: alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habilitação, saúde, cuidados pessoais, transporte e vestuário. Então, o que é basicamente esse índice? Ele mede? Ele vai medir quanto que varia os preços dos artigos, das coisas que as pessoas compram, né? Quanto que é a variação em comparação com as cidades, né? Então, e ele mede isso de acordo com o tempo. No decorrer de um ano, aí ele mediu isso, a variação desses tempos. Então, se a gente for olhar esse gráfico, o que acontece? Se a gente olhar de janeiro a março, o que ele acontece? De janeiro a março, essa variação de preços, ela aumenta, dada em porcentagem, né? Vai aumentando a porcentagem de preço, Então, nesse momento aqui, conforme passou o tempo, o gráfico aumentou, né? Então, o que quer dizer isso? Que nesse momento, ela foi crescente, tá certo? Então, de janeiro a março, ela cresceu. Agora, se a gente for olhar de março a julho, então ela estava 92%, teve uma queda de variação, os preços continuaram, os preços ficaram até mais próximos, né? A variação dos preços diminuiu. Então, nessa variação aqui, ela vai diminuir, Percebe? Ela vem aqui, ela tem um certo diminuto, ela diminui e diminui, Então, nesse momento de março a julho, ela foi o quê? Decrescente. Esse gráfico diminuiu, tá certo? Então, os valores ali do gráfico diminuíram. Conforme passou o tempo, diminuiu. Se a gente for olhar agora de julho a setembro, o que acontece de julho a setembro? De julho a setembro, esse valor teve um momento aqui crescente. Então, quer dizer, conforme foi passando o tempo, a variação aumentou. Então, aumentou. Teve um momento crescente. Agora, se a gente for olhar esse momento aqui, o que aconteceu? Esse momento ela teve um pico e ela diminuiu aqui, certo? Ela teve um momento aqui de um mês e decresceu. Daí depois desse mês, ela aumentou um pouquinho e aumentou mais. Então, esse momento aqui, ela cresceu. Tá certo? Então, observando esse gráfico, a gente percebe o que é ser crescente e ser decrescente. Tá certo? Ela teve momentos que ela foi crescente, momentos que ela foi decrescente. Então, basicamente, nesse gráfico a gente consegue observar esse tipo de coisa. Uma coisa que está acontecendo na realidade nossa, que é muito comum agora, né? Que a gente está trabalhando, vamos lembrar o gráfico da Covid. Vamos olhar lá para o gráfico da Covid. O que acontece com o gráfico da Covid quando eu peguei o gráfico que eu até deixei aqui, do 9/6 de 2020? O que aconteceu com esse gráfico? Esse gráfico da Covid, naquele momento que a gente estava em junho, ele estava num crescimento, um crescimento exponencial. Ele foi aumentando e aumentando e aumentando. E a gente não viu aqui o que aconteceu. Até aquele exato momento, ele estava aumentando e aumentando e aumentando, né? Hoje em dia, pelos gráficos que está acontecendo aqui, os gráficos da Covid, vou até apagar vou até apagar essa parte aqui, O que aconteceu, hoje em dia? Hoje em dia, os gráficos da Covid, eles estão assim, Eles estão no crescimento e eles entraram em mais uma fase que a gente chama de constante, Eles estão crescendo, mas crescendo bem pequenininho, Crescendo, eles estão mais ou menos assim, se a gente fosse completar esse gráfico. Certo? Eles estão mais ou menos assim, numa fase. Então, conforme foi passando o tempo, ele foi aumentando, né? Esse gráfico foi aumentando. E hoje em dia ele está mais ou menos assim, né? Mas ele não diminuiu. Ele continuou lá naquele pico e está numa certa constância, né? Mas ele continua crescendo. Crescendo a taxas menores, mas crescendo. Daí, o que acontece agora? O que a gente quer que aconteça? A gente quer que aconteça o gráfico da Covid
ele tem momentos decrescentes, que diminua, tá? Então a gente quer que esse gráfico ele tenha esse pico e é para acontecer que ele diminua, e o que não está acontecendo, infelizmente, tá? É o que a gente quer que aconteça, que ele diminua, né? Agora, se a gente for olhar mais para frente, né? Essa questão de crescente e decrescente, vamos olhar para uma função. Vamos olhar para uma função aqui, x² menos 1. Essa função é uma função que a gente chama de função de segundo grau, função quadrática. A gente não estudou como constrói gráficos dela ainda, tá? Mas a gente vai aprender ainda como faz a construção um pouco. Talvez semana que vem, não sei. A gente vai ainda aprender um pouquinho mais como é que funciona esse gráfico, porque agora a gente está estudando função afim. E as características de funções, eles se repetem em geral para muitas, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar para essa função aqui, x² menos 1, certo? Como que eu construo o gráfico dela? Eu vou construir aqui para vocês. Ela passa por menos 1. Não fiquem tranquilos que a gente vai aprender como constrói, porque tem todos uns detalhes para a gente observar ainda na hora de construir, tá? Então aqui a gente tem, ó, pela aula passada, né, pela aula do vídeo anterior, se vocês já viram. Aqui, você sabe que esse ponto aqui é as raízes, né? Esses pontinhos que passam pelo eixo x, né, que chama de raiz ou zero, né? São esses pontinhos aqui, certo? Esse gráfico ficou meio cagado, né, gente? Que mais? Ciência. Aqui ela vai para o menos 1, tá? Depois a gente coloca no GeoGebra. O que acontece com essa função, com esse gráfico que a gente chama de uma parábola, né? O que acontece? Ela vai ter momentos em que ela decresce, ó. Momentos que ela decresce. Conforme vai aumentando o x, se eu for olhar para esse lado aqui, ó, conforme eu aumento o x, o gráfico vai diminuindo, tá? Esse gráfico, lembrando, gente, que ela é uma f que vai de R em R, tá? Dos reais para os reais. Então, ela é infinito, né? Conforme vou aumentando o x, vai diminuindo esse gráfico aqui. E aqui, o que acontece? Conforme eu vou aumentando, quando eu vou para esse lado em diante, né? Conforme vou aumentando, lembrando que quanto mais para a direita, maior o número aqui no x. Conforme vou aumentando, vai aumentando o gráfico da função. Vamos olhar no GeoGebra para a gente ter uma perspectiva melhor. Então, vou mudar minha perspectiva de tela aqui. E a gente vai olhar aqui no GeoGebra de como é que fica essa forma gráfica aqui, tá? Então, vamos olhar aqui no GeoGebra. Tá? Como é que fica essa forma. Você percebe, gente, problemas técnicos. E tem que abrir e abrir de novo, né? Cancela. Se vocês quiserem, a gente pode pular essa parte do vídeo, tá? Quando eu não acho o GeoGebra aqui. Então a gente tem aqui a função, tá? x² menos 1 é a mesma. Então, o que eu tentei desenhar lá era esse gráfico aqui, na verdade, tá? Ó. Percebe que se eu for observar ó, daqui pra cá, ó, percebe que ela tem um momento, conforme eu vou aumentando o x, então conforme esses valores aqui do eixo horizontal vão aumentando, esse gráfico aqui, que acontece com ele, conforme vai aumentando, ele vai diminuindo, certo? Então, nesse momento aqui, a gente tem o jeito mais fácil de a gente olhar o crescimento e decrescimento é aqui, ó. Conforme vou aumentando os gráficos, ó, conforme vou aumentando os valores aqui, ó, esse gráfico vai aumentando, ó. Percebe, ó? Conforme vai aumentando o x, vai aumentando o gráfico daqui, ó. Os valores de y vão aumentando, ó, os valores da f, ó. Tudo aumenta, ó. Percebe? Ele vai indo até o infinito. Conforme vai aumentando esse valor do eixo horizontal, aqui ele vai aumentando. A mesma coisa aqui, ó. Conforme eu vou aumentando, o que acontece aqui? Os valores da f vão diminuindo. Então, esse gráfico ele tem meio que dois modos, né? Ele tem esse lado aqui, ele tá negativo, ó. Ele vai sendo não negativo, ele vai decrescendo, ó. Conforme vai aumentando o x, o gráfico vai decrescendo. Então, a f vai diminuindo. E aqui, conforme vou aumentando o x, ele vai aumentando. Então, esse momento ela é crescente e esse momento aqui é decrescente, certo?
Então, basicamente, a ideia inicial de crescimento e decrescimento é essa que vocês têm que entender, tá? Conforme eu vou aumentando um dos eixos, então conforme eu vou aumentando o eixo X, o outro vai aumentando. E o decrescimento? Conforme eu vou aumentando o eixo X, o outro decresce, certo? Então, essa é a ideia inicial de crescimento e decrescimento, tá? Mas a gente vai estudar, a gente vai entender um pouco mais de crescimento e decrescimento, porque cada função tem sua particularidade, tá? Então a gente vai olhar um pouco mais das funções afim. Como é que eu observo uma função afim crescente e decrescente? Então vamos observar esses dois gráficos aqui, que são bem similares, né? Então a gente tem essa função 2x menos 1 e uma função do menos 2x menos 1. Então, para a gente calcular, vamos calcular f de 0 para a gente construir o gráfico. Lembrando que esse gráfico, funções afim, funções de primeiro grau, a gente sabe que a forma gráfica delas é uma reta, tá? Então, a gente sabe construir o gráfico, a gente aprendeu já, fiz vários exemplos. Se tem dúvida, vídeos anteriores, aprende a construir. Então, f de 0, menos 1, aqui vai dar menos 1, certo? Daí, se eu for calcular o f de 1, como que é o f de 1? 2 vezes 1, menos 1, certo? Aqui o f de 1 vai ser 2 vezes 1, vai dar 2, né? 2 menos 1, 1, certo? Então, vamos construir a f. Então, a gente tem que, no 0, ela é menos 1. E no 1, ela é 1, certo? Então, aqui a gente tem 2 pontinhos para f. Opa. Então, a gente aprendendo a construir esse gráfico. A minha reta nunca fica das melhores, né? Vamos fingir que aqui é menos 1, tá certo? Porque ele passa aqui pelo menos 1. Tá certo? Então, basicamente, seria o gráfico da f. E se eu for aprender a construir o gráfico da g, eu vou ter g de... Quando vocês fazem no caderno de vocês, gente, fazem bonitinho, tá? G de menos 1 é menos 1, né? O g de 1 é quanto? G de 1. O g de 1 vai ser menos 2 vezes 1, menos 1, certo? Então, g de 1 é a mesma coisa aqui, menos 2, menos 1, menos 3, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar esse gráfico, ele meio que passa pelo mesmo aqui, então, só que o f de 1 aqui, ele é menos 3, né? Então, ele vai mais para baixo. Né? Vamos lá para o GeoGebra, gente. Sim, né? Porque aqui ficou difícil. Vamos lá para o nosso GeoGebra que ele constrói melhor para a gente. Aqui o nosso gráfico. Então, mudei minha perspectiva. Agora a gente está no GeoGebra. E vamos colocar aqui esse mesmo tipo de gráfico. Então, a gente tem o 2x menos 1 e o menos 2x menos 1. Ó, é esse gráfico aqui. Porque ficou difícil que não tinha espaço ali, ó. Vamos perceber duas coisas. O primeiro gráfico, ó, vamos colocar só esse gráfico aqui, ó. O primeiro, 2x menos 1. O que acontece com ele? Conforme eu aumento os valores de x, então conforme, ó, vou aumentando, ó, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,2. O que vai acontecendo com o gráfico? Ele é infinito. Conforme vou aumentando, ele vai crescendo, 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 ficando cada vez maior, ó. Olha para o outro eixo, ó. O outro eixo, ó, conforme for aumentando, ó, o x, ó, indo mais para a horizontal, o que acontece? Os valores aqui vão aumentando, ó. Vão aumentando e aumentam, e aumentam, e aumentam, e aumentam até quanto eu quiser, até o infinito aí, ele vai aumentando. Agora, se eu for observar unicamente esse gráfico do menos 2x, menos 1, o que acontece? Conforme eu aumento os valores de x, o que vai acontecendo, ó? Conforme eu aumento os valores de x, o que vai acontecendo? Esse gráfico vai diminuindo, ó, ele vai ficando cada vez menor, ó, mais negativo, cada vez mais negativo, tá certo? Então, conforme eu vou aumentando, mais negativo vai ficando, ó, tá certo? Conforme eu vou aumentando, mais negativo. E se eu for olhar pelo lado contrário, ó, conforme eu vou diminuindo, maior vai ficando. Tá certo? Então, essa é a ideia que eu queria que ficasse para vocês de crescente e decrescente. Conforme eu aumento os valores, então,
Lembrando, ó, crescente. Conforme eu aumento os valores do x, maiores são os valores de f de x, tá? Conforme eu vou aumentando os valores no eixo x, maiores são os valores aqui da função. E o outro, decrescente. Conforme eu vou aumentando o x, menor vão ficando os valores da f, ó. Menor vai ficando. Então, agora a pergunta para vocês. Qual que seria a diferença na lei de formação desses gráficos? O que faz um gráfico de uma função afim ser crescente e o que faz um gráfico de uma função afim ser decrescente? Daí fica essa pergunta para vocês, tá? O que faz o gráfico da função afim? Eu já coloquei até um exercício lá na lista de vocês que mais ou menos explicava um pouco essa ideia da crescente e decrescente, né? Vocês tentarem investigar, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá? A gente vai tentar investigar isso, tá? Então, espero ter entendido, tá? Tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente discute na nossa live do Meet. Eu tiro dúvida, eu explico desde o início. Então, se você puder, gente, participe, tá? Participe na live do Meet, porque é muito proveitoso, tá? Muito bom. Se vocês puderem participar, tiverem oportunidade, participe. Eu faço em 2 horários, às 11 da manhã e às 3 da tarde, tá? Mas qualquer lugar pode tirar dúvida comigo por e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Aí vocês têm esses meus contatos, vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Então não fiquem com dúvidas. Tirem a dúvida de vocês, porque, gente, vira uma bola de neve. Vocês não conseguem sair depois, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.